Boa noite. Bem-vindos à sala, ou melhor, ao salão virtual do Grupo Samaritanas, Grupo Joana de Ângeles. Vou fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai, pelo Espírito Irmão José. O título é Preconceito. Qualquer tipo de preconceito que alimentes é sinal de estreiteza de espírito. Cada qual vive de acordo com as suas opções de vida. Estamos a caminho, mas falta-nos muito chão a percorrer. Não te escandalizes diante das atitudes que te causem estranheza. Ninguém é igual a ninguém. Habitua-te a respeitar as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem e o modo de vida que elegeram. Não sabes o que foste e nem podes prever o que serás. Trata a todos com igual respeito e consideração. Jesus não se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida. Lembra-te, o amor cobre multidão de pecados. Então, nós vamos agora fazer a prece inicial. Porém, aquelas pessoas que quiserem, né, que se interessarem, podem colocar uma garrafinha de água ou um copo com água do seu lado para ser fluidificada no final, na hora da irradiação. Então, nesses instantes, vamos imaginar que estamos todos aqui na rua Inconfidentes, no portão das Samaritanas, entrando pelo portão de ferro, a porta de vidro, subindo a rampa, e esta rampa está forrada de flores amarelas. Vamos sentindo o perfume das flores, a maciez das flores sob os nossos pés, e vamos subindo, subindo, imaginando estarmos no salão. E neste momento especial, vamos nos conectar com o nosso maior e melhor amigo, Jesus. E vamos, neste momento também, ampliar nossas possibilidades de compreensão sobre o preconceito. Que os nossos companheiros, Carol e Alisson, possam ser amparados pela espiritualidade para fazerem as suas exposições e que as suas palavras possam calar em nossos corações. Tenho certeza que esses dois companheiros pesquisaram e prepararam este tema com muito amor e com muito carinho. Que Jesus esteja sempre conosco. Cena de criação? Que é mesmo? Bullying é um negócio de pôr café, água e chá quente. Xenofobia? O que é xenofobia? É uma casa mágica. Racismo? Eu acho quando a gente faz dodói e aí racha. Discriminação é
Discriminação é uma flor muito bonita. Eu acho que discriminação é rosa, a cor rosa. Seja mais criança. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alisson. Estamos aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o preconceito, a chaga da humanidade que assola nossos corações, e também falar um pouco sobre o sentimento que isso traz para nós e também para as pessoas que sofrem este preconceito. Eu vou passar para vocês, primeiramente, algumas questões que eu gostaria que vocês analisassem, pensassem durante a nossa fala, minha e da Carol, e respondessem dentro de si mesmos sobre qual a visão que você tem sobre religião, cor de pele, política, identidade de gênero, sexo, velhice. E se as suas opiniões elas são formadas unicamente sem a influência dos outros, ou seja, essas opiniões que você tem sobre esses temas são suas, você vivenciou, você experimentou situações para realmente formular a sua própria opinião, ou baseou naquilo que o outro lhe disse, naquilo que o outro testemunhou, naquilo que o outro julgou perante você. E será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Que geralmente, quando a gente já tem esse conceito pré-estabelecido dentro da gente, esse preconceito, ele atrapalha a gente a chegar naquela pessoa, naquela situação, de forma a escutar aquela pessoa, de forma a envolver aquela pessoa e saber o que está acontecendo, sem trazer à tona esse preconceito, esse sentimento já pré-estabelecido dentro de nós. Vamos passar o slide, por favor. Vamos iniciar então aqui. A minha fala foi baseada no livro Renovando Atitudes, do autor Francisco Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. Inicialmente, eu vou trazer para vocês inicialmente, vou pular essa parte aqui, desculpem. O conceito, né, o que significa preconceito? O preconceito, de acordo com o dicionário Michaelis, ele é conceito ou opinião formados antes de ter conhecimentos necessários sobre um determinado assunto, opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. E, baseado no livro do Espírito Hamed, preconceito é assimilar coisas com um julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. E iniciando, então, essa pesquisa, esse estudo, né, no livro do Hamed, para a gente começar a entender de onde vem esse preconceito, a gente precisa ter algumas noções. Primeiramente, o indivíduo, quando ele atinge um alto nível ético, um alto nível moral, ele consegue pensar por si mesmo sobre valores críticos, valores gerais. Ele consegue formular sua conduta baseada nisso. Ele é independente dentro de si mesmo. Esse indivíduo, né, com esse alto nível ético, ele consegue ser autônomo para estabelecer o bem e o mal, sem seguir nenhuma regra, nenhuma forma social já pré-estabelecida, rígida. Ele consegue também, por fim, não ser escravo dos suas crenças interiores, das suas crenças inconscientes. Crenças essas que podem vir de outras encarnações ou da mesma que ele está naquele momento. Porque esse indivíduo, quando atinge esse grau, ele consegue exercitar constantemente o seu autoconhecimento. Já a doutrina espírita já nos traz constantemente esse exercício de a gente pensar dentro de nós mesmos, reformular nossos julgamentos, o nosso auto-julgamento, porque a nossa reforma íntima é necessária neste momento. Nossa reforma íntima sendo estabelecida, a gente consegue ter um melhor autoconhecimento de nós mesmos. Continuando, e essa questão baseada, né, nesse fato desse alto nível ético, as pessoas que têm essa capacidade, elas conseguem formular o seu quadro de valores próprio. Pessoas que não vivenciam experiências, elas não conseguem formular esse quadro de valores éticos, morais. Porque ela está enraizada no seu íntimo os preconceitos
que trouxe consigo de experiências anteriores. E, por isso, esse nível ético, essa pessoa que não consegue chegar nessa posição mais alta, né, ela é totalmente distante da realidade. O nível ético dela está fora daquilo que realmente está acontecendo naquele momento. Ela não conseguiu analisar aquela situação, conversar, ouvir as pessoas envolvidas para poder estabelecer o seu próprio valor, a sua própria opinião sobre aquela situação. E voltando sobre o vídeo que a gente passou anteriormente das crianças, mostra-nos que as crianças não têm nenhuma noção do que seja preconceito, do que seja discriminação. Isso não é trago com elas, isso é levado a elas. E, de acordo também com este livro, as crianças elas assimilam essa ideia. Quando ela vê um adulto falando sobre a sexualidade do outro, falando sobre a religião do outro, geralmente de forma desfavorável, ela assimila essa ideia, de forma que a norma que ela introduziu dentro dela foi baseada naquilo que o adulto criticou, naquilo que ele falou, não foi o que ela pensou naquele momento. De forma distorcida, então, ela vai estabelecer a sua opinião baseada no julgamento do outro. O que seria válido é ela auto-julgar, auto-formular a sua opinião, baseada nas análises dos fatos como realmente eles são. Então, isso serve para nós adultos, é claro, na nossa convivência com outras pessoas. A gente deve ouvi-las, senti-las, para então formar nossa própria opinião sobre qualquer situação, qualquer fato. Bom, temos ali então um exemplo formidável, que é Jesus, que veio à nossa terra sem nenhum tipo de preconceito. Jesus, ele era imune a qualquer influência alheia, porque ele conseguia pensar por si mesmo, de acordo com seus sentimentos, de acordo com seu sentido de vida. Ele não seguia nenhuma regra social. Baseado nisso, a gente pode trazer um exemplo muito importante, muito interessante, que é o exemplo de Zaqueu, quando Jesus visitou a casa de Zaqueu. Naquela época, Zaqueu era mal falado na sociedade. Jesus ouvia isso. Então, ele não deu nenhuma importância ao que os outros falavam sobre Zaqueu, porque ele sabia discernir o seu caminho de acordo com o que ele entendia dentro de si sobre aquela situação. Isso acontece porque toda alma superior, todo espírito superior, ele é capaz de formular o seu quadro de valores, como eu disse anteriormente, baseado nas suas experiências. Ou seja, ele não segue nenhuma regra rígida estabelecida, nenhuma norma estabelecida para ele. Essa alma, esse espírito superior, ele avalia os sentimentos, ele avalia os atos, as atitudes de cada indivíduo, com o seu senso interior, com a sua emoção, com o seu próprio sentimento, principalmente com a sua percepção intuitiva. Ele vai analisar, apreciar a situação para então ter o seu comportamento, ter a sua opinião sobre aquela situação. O que aconteceu com Zaqueu então foi que Jesus percebeu que ele se desproveu de tudo aquilo que ele tinha antes, seus conceitos daquela sociedade da época elitista, daquela sociedade maléfica de certa forma, uma sociedade ainda bem inferior, e conseguiu então perceber que Zaqueu queria mudar, e Jesus chegou até ele. E isso que é o propósito de Jesus, chegar às pessoas que querem mudar, que querem ser melhores, desprover dos seus conceitos pré-estabelecidos para seguir em frente com a sua evolução. Tem uma frase também de Jesus, que é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa fala, se ele se referiu, no caso, ao Antigo Testamento de Moisés, em que Moisés determinava que não se podia trabalhar no sábado, fazer nenhuma atividade no sábado. E, com a sabedoria de Jesus e provando que ele realmente não tinha nenhum preconceito, Jesus aceitava e entendia essa situação naquela época de Moisés, que era necessário aquilo naquele momento. E para aquele momento de Jesus, para os homens em que Jesus estava naquele momento, e ele conseguiu levar essa mesma frase, essa mesma lei, baseada naquilo que acontecia naquele momento. Jesus ainda disse, as experiências passadas, elas são válidas, mas precisam ser adequadas à necessidade daquela realidade, daquele momento atual. Isso acontece até hoje. Tudo que a gente consegue trazer do passado é importante, a sabedoria envolvida naquilo é importante, só que a gente precisa adequar a nossa situação atual,
a nossa realidade, as pessoas que estão envolvidas, a nossa sociedade, que é tão diferente daquela do passado. Por isso, os nossos preconceitos, eles são entraves no nosso progresso espiritual. E, graças ao Deus, nosso Deus, temos duas ferramentas esplendorosas que a gente pode aplicar nas nossas vidas, nas nossas reencarnações, para que a gente consiga realmente eliminar o preconceito das nossas vidas, que seria a lei de causa e efeito e a reencarnação. O preconceito ele envolve diversos segmentos da sociedade, segmentos culturais, religiosos, espirituais, raciais, entre tantos outros. E baseados na lei da causa e efeito, que prova que sempre a gente é devolvido a nós o que fazemos para o outro. Isso é uma lei. E não é diferente para o preconceituoso. O preconceituoso de hoje, ele estará amanhã numa reencarnação posterior, numa nova experiência reencarnatória, sofrendo e vivenciando as mesmas condições de quem ele discriminou. Né? O mesmo sentimento, a mesma forma que ele levou para o outro, ele vai receber para si. Então isso é baseado na lei de causa e efeito. E isso nos traz experiências importantes, isso não é no ruim, é super importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa ascensão espiritual. Podemos dar um exemplo, inclusive, que eu pesquisei, do Richard Simonetti. Ele trouxe um exemplo do senhor de engenho. Em uma das suas comunicações mediúnicas, o senhor de engenho, que estava na época do Brasil colonial, maltratava escravos, era preconceituoso com a cor de pele, com a posição social daquelas pessoas, e após 2 reencarnações, vivendo no seio da raça negra, como pessoa preta, ele sofreu tudo aquilo, ele sofreu preconceito, ele foi maltratado. E dessa forma ele aprendeu, ele conseguiu realmente entender a posição social do outro, ele entendeu o que o outro via, o que o outro sofria, e percebeu que o preconceito é desnecessário para nossas vidas, só nos traz infelicidade, nos traz rancor interior e nos atrasa totalmente. E o grande gerador desse preconceito na nossa vida é o orgulho. O orgulho, ele exacerba nossos interesses. A gente é sempre melhor que o outro, nós temos uma posição social melhor que a do outro, a nossa cor de pele é mais interessante do que a do outro, a nossa religião é melhor que a do outro, então o orgulho sempre está ali, nos cutucando, e dessa forma seremos sempre inclinados a cultivar o preconceito entre nós. Então esse orgulho tem que ser eliminado das nossas vidas. E, já dizia também Richard Simonetti, a humildade é indispensável, a fim de que não nos imobilizemos no orgulho que gera todos os preconceitos. E a outra ferramenta que nós temos para eliminar o preconceito das nossas vidas é a reencarnação. Nós sabemos que todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. Porém, as diferenças que os separam não constituem espécies distintas de espíritos, isso não existe. Né? O que existe são graus de adiantamento diferentes dos espíritos. Então, eles possuem diferenças de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu grau de evolução. Diferente de nós aqui na Terra, nós somos diferentes pela nossa aparência física, posição social, né? E isso, no caso aqui do preconceito, que gera isso, gera esse transtorno, gera esse sofrimento entre as pessoas que não entendem a diferença do outro por essas questões. Esse conceito dos espíritos foi tirado do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E, para a gente entender, então, as experiências reencarnatórias, a forma que ela nos traz esse benefício, né, para a gente tirar o preconceito de dentro da gente, a gente vai poder trazer também uma interessante observação de Joana de Ângeles, no livro Homem Integral. Ela nos traz o seguinte, que enxergar o outro com respeito é levar o amor que a gente sente para outra pessoa sem preconceito, em consonância com a sua diferença, em consonância com aquilo que ele traz de individual, de personalidade individual. Ou seja, a gente precisa levar o amor para o outro em forma de respeito. E isso é que Deus sempre nos traz, Jesus sempre nos provou, que o amor destrói barreiras, destrói tudo de ruim nas nossas vidas, inclusive preconceito. E ainda de acordo com Joana de Ângeles,
uma ferramenta que a gente também pode, que nos ajuda, né? Uma característica que pode nos ajudar com relação a essa mudança de pensamento, mudança de visão de mundo, seria a equanimidade. A equanimidade é quando a gente atinge a serenidade de espírito. É quando o nosso ânimo não se altera em qualquer situação. A gente vai estar em equilíbrio em todas as situações, a gente não vai sentir desconforto, né, em qualquer situação que seja. Então isso é o nível de equanimidade, que é nosso objetivo, nossa meta de vida, com certeza. E, de acordo com essa equanimidade, Joana de Ângeles propõe que se estabeleçam vínculos de bondade e respeito com os mais diversos biótipos existentes, de forma que o bem esteja acima de tudo. Então, para Joana de Ângeles também, o bem acima de tudo, o amor acima de tudo, que a gente possa levar isso para as pessoas desta forma. E, é claro, no final desse processo todo, a gente vai chegar a eliminar o preconceito de dentro da gente, entender o outro como ele é, a sua diferença. Aqui então termina a minha fala e a gente vai continuar com a nossa companheira Carol Freire. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a permanecerem conosco nessa sala virtual, falando de um assunto tão importante para todos nós. Nos foi dito agora, né, pelo Alisson, de uma forma tão abrangente sobre o preconceito. Então vamos pensar um pouquinho, como que é formado algo tão importante e que gera tanto sofrimento em todos nós? O preconceito, ele é um sentimento negativo dirigido a alguém ou a algum grupo. E a partir desse sentimento, nós vamos formando crenças. Essas crenças vão se estabelecendo em nós, se tornando verdades. Elas são inflexíveis. E a partir daí, nós desenvolvemos e criamos estereótipos. Nós passamos a ver as pessoas através daquela maneira e a associação que fazemos é que se ela tem essa ou aquela característica, ela merece ser discriminada. E o que vem a ser discriminação? É o comportamento. O preconceito nós sentimos. E quando nós realmente discriminamos alguém, é quando o nosso comportamento é revelado, nós temos uma ação injusta para alguém. Levando em conta isso, nós vamos trazer aqui uma frase do físico Albert Einstein, a qual ele diz assim: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quão certo Einstein estava. E por que é tão difícil desintegrarmos um preconceito? Porque, para tanto, vai exigir de cada um de nós muita energia, um empenho que nem sempre estamos resolvidos a ter. É melhor ficarmos no comodismo, principalmente quando cometemos ou sentimos preconceito por alguém, nós nos sentimos numa posição privilegiada. Talvez, enquanto estivermos do lado de quem sofreu o preconceito, aí sim nós nos empenhássemos e estivéssemos dispostos a gastar energia nos mudando para melhor. E agora nós convidamos vocês a observarem aqui esse slide. Se no lugar, aqui estão como se fosse raio-x, que nós vemos o que temos dentro de nós. Existe alguma diferença entre eles? Vejamos. São 7 indivíduos diferentes. Se nós tirássemos esses indivíduos da sala de raio-x, talvez aí estivesse um mais alto, mais gordo, cor da pele mais escura, o olho puxado.
Um talvez seja espírita, católico, heterossexual, homossexual, porque os nossos olhos terrenos ainda permanecem preocupados unicamente em observar, julgar e valorizar somente aquilo que mostramos, aquilo que temos. Nós esquecemos de pontuar e valorizar o outro pelo que ele é. Nós estamos no mundo material, mas nós somos espíritos imortais. E os valores do espírito que deveríamos ter mais atenção. Continuando aqui, nós vamos ver mais uma frase, e dessa vez é de Mandela. Vejamos o que Mandela disse. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pesquisas recentes apontam fortemente o indício de que sim, o preconceito, assim como o medo, ele é aprendido. Assim como vimos no vídeo inicial e o Alisson mencionou, nós vimos crianças falarem que preconceito e discriminação é uma flor muito bonita, que bullying é algo para se colocar chá e beber. Então, à medida que nós vamos crescendo e fomos recebidos pela nossa família corporal, os nossos pais receberam de Deus a incumbência de guiar-nos, assim como nós temos a incumbência de receber novos espíritos e orientá-los. Nós estamos aqui, no planeta Terra, reencarnados para aprendermos. Para aprendermos o quê? A amar. Por isso, nós nascemos onde nascemos, convivemos com as pessoas que precisamos para aprender exatamente o que é melhor para nós. Se é assim, quando passamos a educação para os filhos, sobrinhos, as crianças que convivemos, vamos prestar um pouco mais de atenção e vermos na qualidade do tempo que nos doamos a essas crianças. Porque assim como Mandela sabiamente disse, se as pessoas aprendem a odiar, vamos ensiná-las a amar. E se nos dermos conta, nós observamos que desde a tenra idade, estimulamos as crianças, os pré-adolescentes, os jovens e os adultos a competirem uns com os outros. Vocês viram como o meu filho é inteligente? Viram como ele vai bem no futebol? E o outro que ouve, se o filho não tem a mesma desenvoltura, já se sente inferiorizado. E muitas vezes estimula naquela criança, naquele espírito imortal que está no corpo de criança, a ser alguém que ele não quer ser, que ele não veio para ser. Então, nós precisamos entender que o amor é sinônimo de respeito. Nós temos os filhos desejados e muitas vezes confundimos e idealizamos os filhos. Idealizamos a carreira que eles querem seguir, as pessoas com quem eles deveriam se relacionar, até o tipo de amigo que eles têm que ter. E assim, nós abafamos naquele espírito ávido por viver novas experiências, por aprender diferente. E assim nós travamos o nosso caminho e o do outro também. O preconceito é um dos sinais mais claros de atraso espiritual, porque nele se enraiza o orgulho, a vaidade, a prepotência. É a tentativa de domínio sobre o outro, é a tentativa de ser sempre melhor do que o outro, cada um se achando superior. Se a cor da pele é mais clara, se a condição financeira for mais favorável, se a inteligência sobressair.
E nós nos esquecemos que a única coisa que temos em comum, absolutamente em todos os povos, é que somos diferentes. E se aqui estamos, nós precisamos conviver e respeitar as diferenças. Nós aqui falando sobre o preconceito, como um tema muito atual, infelizmente, vejamos essas passagens. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? Isso está no Evangelho de Mateus. E a seguinte passagem. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e crê. Essas passagens do Novo Testamento estão, sim, falando sobre o nosso Mestre, Jesus, o nosso irmão mais velho, o Espírito mais puro e perfeito que já esteve em nosso planeta, o governador do nosso planeta. Ele também sofreu preconceito, ele também foi discriminado. Vejamos que aqui na primeira passagem, vemos uma tentativa diminuta de imaginar que um simples filho de um carpinteiro pudesse falar coisas tão bonitas, com tanta propriedade. Afinal, precisava de muita sabedoria. Sabedoria não poderia vir de pessoas economicamente inferiores. E aqui na segunda, na passagem de Natanael, com a surpresa, quando Filipe veio empolgado falando: olha, eu conheci o Rabi, realmente a promessa de Moisés se concretizou, ele está entre nós, o Filho de Deus. E Natanael duvidou, mas tem coisa boa vinda de Nazaré? Porque ser nazareno era pejorativo. As pessoas viam os nazarenos de forma inferior. Então vejamos, quem tem olhos de ver, veja, e ouvidos de ouvir. Se nós fixarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em ideias preconcebidas, cheias de sentimentos negativos que desejamos a alguém, nós estamos impedindo que nós mesmos pudéssemos crescer e aprender com o diferente. Nós colocamos uma amarra em nós mesmos e não conseguimos progredir. Muitas vezes nós confundimos moral com o que tem no externo. Não é frequentarmos esta ou aquela igreja, fazermos atos caridosos e exibirmos para todos o que fazemos de bom, se em nosso coração a palavra de Jesus não tocou. É dentro de nós que o Evangelho do Cristo clama por ser acendido. Em frases, não poderíamos nos encaminhar para o final aqui da nossa exposição sem trazermos uma frase do nosso Mestre. E vejamos. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus viveu, falou e é amor. Absolutamente todas as atitudes de Jesus foram amorosas. Nós somos filhos de Deus. Somos centelhas divinas. Deus é amor. Se somos filhos dele, nós temos essa centelha aqui, dentro de nós, de cada um de nós. Nós precisamos acreditar
que somos bons, que podemos melhorar, que podemos fazer o melhor para o próximo. Quando Jesus coloca de todos os ensinamentos, de todos os mandamentos, de todos os profetas, 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não cabe preconceito aí. Porque se nós amarmos ao próximo como a nós, nós não faremos a ele o que não gostaríamos que fizessem conosco. Não é engraçado o bullying. Não é indolor você diminuir alguém pela classe econômica em que ele se encontra. Muitas vezes, as pessoas às quais viramos as costas e ridicularizamos são as primeiras a nos ajudarem se precisarmos. Se o preconceito separa, e separa. Se o preconceito machuca, fere, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cura, o amor nos liberta. Precisamos nos permitir abrir os nossos corações e os olhos do Espírito e vamos olhar o nosso semelhante, diferente sim de nós. Mas muitas vezes ele pode ser muito melhor do que nós imaginamos. Não precisamos concordar com ninguém, mas a obrigação de respeitar aquele indivíduo como filho de Deus, como eu, falho como eu, o mundo seria muito mais tranquilo. Mas nós temos uma boa notícia. Esse mundo é possível. A mudança que nós tanto ansiamos por dias mais leves, por momentos de mais amor, de cumplicidade, de aconchego. Sabe quando esse mundo vai se transformar nesse halo de amor? Quando você, quando todos nós mudarmos. A mudança só virá fora quando ela nascer dentro de nossos corações. Nós desejamos que a cor da pele, a orientação sexual, o culto religioso, ou mesmo se não tenha nenhum culto religioso, se a pessoa tem estatura alta ou baixa, é desta ou daquela região do país ou do planeta, não vamos mais olhá-la desta forma. Vamos agregar, somar. Fazemos todos parte da mesma família espiritual. Estamos aqui para amar e sermos amados. Para encerrar, falando em amor, nós trouxemos um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E qual era o contexto em que Paulo escreveu essa carta? Foi quando ele via os cristãos segregando, se dividindo em grupos, cada um acreditando na sua verdade, na sua maneira de viver e aí mesmo vivenciar as Escrituras. E Paulo escreveu o seguinte: o amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o amor de Cristo, que nos une, esteja entre nós e preencha todo o nosso espírito, que saia de nós luz, positividade e muita paz. Vamos passar agora para as irradiações e a prece. Boa noite a todos. Gratidão ao Alisson, à Carol, por trazer para a gente um pouquinho mais, né, sobre um vício e sobre uma virtude. O vício, que é o preconceito,
e a virtude que é o antídoto, que é o amor. Que é através do amor que nós vamos vencer todos os nossos vícios. Amai a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, disse-nos Jesus. E ele disse mais. Não disse, ele disse que não seria fácil, mas que valeria a pena. Então vamos fazer valer a pena agora, nesses instantes em que estamos em nossos lares, virtualmente acompanhando essa exposição pública aqui dos Samaritanas, com a nossa água ao lado. Vamos fechar os nossos olhos e, através do nosso pensamento, sintonizar a figura do nosso Mestre querido, que tanto nos ensina. Vamos, nesses instantes, perceber suas mãos postas sobre nossa cabeça e a energia que Jesus emana toca todo o nosso ser, invadindo o nosso corpo e o nosso espírito. Porque não só de pão viverá o homem. O pão mata a sede e a fome do corpo. Mas as energias, os fluidos benéficos alimentam o espírito. E ele penetra a nossa cabeça através de luz. Uma energia boa, leve, harmoniosa. Sintam, vamos sentindo essa energia nos tocando, nos melhorando, ajudando nos nossos entendimentos. Que possamos, cada um, através do entendimento que já temos, fazer a nossa parte, procurar amar mais. E que esse amor seja realmente um antídoto contra o medo, contra a solidão, a desilusão. Que ele possa explodir, ou melhor, implodir dentro de nós. E que esse amor, através de luz, através de calor, possa tocar nossos irmãos, aqueles mais necessitados, aqueles que estão hoje chorando a morte de um ente querido, aqueles que se veem aflitos, desempregados, perdidos, sem esperança. Que possamos agora, nesse instante, mentalizar essas pessoas e que essa energia, essa luz que acabamos de receber, possa tocar o coração de cada um e que seja o início de uma diferença, o início de uma vida nova, o início de um empurrão para que essas pessoas se sintam mais confortadas, mais acalentadas, mais abraçadas e se sintam como nossos irmãos. Agradecemos a espiritualidade aqui presente e em cada lar, aos nossos guias, aos nossos protetores e ao Mestre Jesus, que tanto nos ensina, tanto nos ensinou e tanto nos ensinará, com esse Evangelho que é para sempre. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos e que assim seja.